Pastor Carlos Maia, é um grande prazer. Amém, igualmente. Te receber aqui. Amém. Você sabe o quanto a gente já tem falado desse dia, já há alguns meses já. A gente está planejando esse podcast, e para te dizer a verdade, ele é um projeto que já está há muito tempo guardado, e eu sempre tive em mente que, dentre vários assuntos, eu queria ter um bate-papo com um pastor, com um homem de Deus, alguém que a gente pudesse falar do reino, que a gente pudesse falar das bênçãos, dos milagres, de tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E quando eu te conheci, eu te confesso que Deus tocou muito forte no meu coração, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, que você seria a pessoa que lançaria comigo o Global Jesus, né, que é o podcast falando de Deus, né, que é algo que a gente sabe o quanto vai impactar pessoas. O curso de inglês para cristãos que a gente também tem já começou, então eu creio que é o início de grandes coisas que Deus tem para fazer aqui. Eu creio, Paulo. Tá, então, um agradecimento por estar aqui conosco, tá bom? Minha palavra é gratidão, Paulo. Agradecer a Deus por sua vida, pela vida da Vivi, pela vida de toda a produção, na pessoa da Ingra. Que Deus abençoe muito. E eu que sou privilegiado de estar aqui sendo entrevistado, participar do projeto da Global Amazon e do inglês. Já está destravando muita coisa na minha vida. Então eu mais a minha esposa somos gratos a Deus. Eu costumo dizer que Deus ele não conecta coisas, ele conecta propósitos, né? E propósitos são ligados em pessoas. Então pessoas com propósitos ligados um ao outro, ele ajuda o outro a ir aonde sozinho nunca iria. Então eu sou grato a Deus por sua vida. E tem até uma novidade que no meio do podcast eu vou contar aqui. Sr. Carlos Maia? Sim, vamos lá. Eu tenho muitas coisas para te perguntar, mas... Muita calma nessa hora, hein, muita Paulo? É verdade. Mas é uma curiosidade nossa, né? Hoje a gente vê o pastor Carlos Maia, um pastor que já tem uma grande trajetória e que já agora está também aqui nos Estados Unidos, né, desenvolvendo esse novo projeto da Shalom. Eu queria saber lá atrás como foi o início de tudo, como Deus te buscou lá e não só, eu sei que antes de vir para cá você foi pastor de uma grande igreja lá no Brasil, mas como foi o chamado de Deus na sua vida? Lá atrás. Lá atrás. Vamos lá. Paulo, eu nasci numa família sacerdotal. Meu pai era pastor, já está no Senhor. Minha mãe, e éramos numa igreja em São Paulo. E essa igreja muito rígida na sua doutrina, mas muito disciplinada, e aquilo favoreceu muito para a minha vida, para a vida dos meus irmãos até hoje. Então, cresci dentro da igreja, por volta dos meus 14 anos, não vou dar a idade exata, mas na minha adolescência para a juventude ali, teve uma fase que eu afastei dos caminhos do Senhor, e o meu sonho da adolescência para a juventude despertou um sonho que era ser jogador de futebol. E eu fiz de tudo para ser jogador de futebol, e acabei me afastando mais da igreja e enfiando mais na questão do sonho do futebol. Só que mesmo no campo Deus usava gente para falar, seu lugar não é ir. Você não nasceu para o campo, você nasceu para o altar. Não é no campo, é no altar. E eu nunca dei moral para aquilo. Eu falei, não, meu negócio é o campo, eu vou para o campo. E um dia eu fazendo um teste num time lá em Goiânia, no Goiás Esporte Clube, lembro até hoje, uma quarta-feira, por volta de 4 horas da tarde, eu levei um carrinho, um lance por trás e virou meu joelho. Eu rompi todos os ligamentos do meu joelho esquerdo. Uau. Ali foi o início de uma virada ministerial na minha vida. Fiquei quase 1 ano e meio colocando o pé no chão, pouquinho, porque dava umas pontadas, aquela coisa, não tinha o departamento médico na época, eu não fazia parte do clube, eu estava como teste, então eu que tinha que cuidar. Mas aquele tempo foi o tempo que Deus estava me quebrando para eu entender a vontade de Deus e não a minha vontade. Foi quando eu voltei para a igreja, depois de um tempo eu voltei para a igreja, conheci a minha esposa, que era filha do pastor. Uau! E cheguei na igreja e Você aí, conheceu o pastor Adriano naquela época, então? Naquela época, a gente namorou 3 anos, estamos há 24 casados, então já vai para 27 anos juntos. E aí foi ali que Deus começou a despertar a promessa antiga, a promessa que a minha mãe tinha feito com Deus no altar ainda. Então veio desenvolvendo, foi crescendo, me tornei líder de jovens naquela igreja que eu voltei para Cristo, fui consagrado ali ao presbitério,
Isso com que idade, mais ou menos? Então, nesse tempo eu já estava ali com mais ou menos os meus 18, 17, entre 17 e 19 anos, para ser preciso assim, de um tempo. E aí, noivei naquela igreja, casei naquela igreja, só que aí eu não queria envolver com a igreja. Eu fui para a faculdade, fui estudar, eu e a Andriela, eu e minha esposa, estudando, ela formou, eu formei. Ela foi gerenciar uma multinacional no Brasil, que era a operadora Oi, eu não sei se tem ainda. Eu lembro da Oi. Da operadora Oi, e ela gerenciava uma fatia da Oi em Goiânia. E eu trabalhava numa empresa de gesso, gerenciando uma empresa de gesso que era muito grande em Goiás e no Maranhão. Só que Deus sempre falava com pessoas, eu te quero na igreja, eu te quero no altar, eu te quero na minha casa. E eu fugi, não quero. Porque eu via meu pai foi pastor, e eu via o sofrimento que ele passava, mas foi a geração dele. Só que Deus estava me preparando para uma outra geração. Sim. Teve um dia que eu falei para a Andriela assim, Paulo, você crê mesmo na minha chamada? Ela falou, creio. Eu falei, vamos fazer a vontade de Deus? Ela falou, vamos. Eu falei, então você pede conta lá na Oi, eu vou pedir conta aqui na empresa. Eu trabalhava na Gesso Integral, uma grande empresa que tinha em Goiás. E nós vamos. Paulo, eu ouvi de 95% das pessoas, vocês estão malucos. Vocês acabaram de formar, a Andriela ganhando super bem, morando em casa boa, tendo salário bom. Paulo, nossa vida virou assim, da cabeça ao pé, para a prova, para a luta. Meu Deus. Porque nós abrimos mão da certeza para viver pela fé, literalmente. Sim. Só que foram 6 meses dali que Deus estava me moendo, me quebrando, e no meio da prova, da luta, porque na minha cabeça eu dizia, se der errado aqui, eu volto para a Gesso Integral e a Andriela volta para a Oi. E Deus não queria isso. Deus queria que eu matasse a vaquinha. Deus queria que eu fechasse a porta do passado. E eu não estava entendendo isso. Fundasse os navios. Fundasse os navios. Aí teve um dia que eu entendi, eu falei, enquanto eu ficar com esse pensamento de dúvida no propósito, Deus não vai agir. Foi quando a gente colocou uma pedra e a partir dali tudo mudou na nossa vida no ministério. Aí começamos a viajar para fora do país, orávamos bastante, mais a minha esposa, e Deus começou a fazer coisas, convites aparecendo, congressos, e a gente foi desenvolvendo, eu fui congregar na sede da Vila Nova, que é um ministério muito grande no Brasil. Eu tenho que dar graças a Deus a 2 pastores, o pastor Jorge Branco de Gouveia, já saudoso pastor Jorge Branco, e o pastor atual, que é o filho dele, Josué Gouveia. Uau. Josué Gouveia é um líder, é um pai, é um líder. Ele é pastor de 45 mil membros. Em Goiás. Em Goiás. A nossa igreja tinha 45 mil membros, mais de 330 congregações. E um dia ele me levou para eu congregar na sede ao lado dele, e eu aprendi muito. Foram 10 anos ao lado daquele homem. Eu aprendi muito. Por isso que eu gosto da história de Eliseu com Elias. Porque Elias andou com Eliseu por 15 anos. E ele aprendeu vendo. Verdade. Aquela experiência vendo. Então eu fui crescendo ali, tomei conta de um culto ali, que eu dirigi aquele culto por 9 anos, uma vigília, que era toda segunda, 10 da noite, lotava a vigília. Nem eu entendi. Falei, que tanto de gente é esse? Dia de segunda-feira, das 10 à meia-noite. A vigília lotava a vigília mesmo. Era coisa de Deus, não tinha explicação. E aí, naquele interim de tempo, eu conheci um pastor aqui nos Estados Unidos, e a gente conversando, fazendo contato. Ele é um pastor de uma igreja brasileira, mas de cultura americanizada, mas brasileira. E ele me convidou para eu vir para cá. Então ele fez o processo do visto, se organizou tudo e me trouxe para cá. Foi essa igreja que me trouxe para cá. Eu fiquei nessa igreja por 9 meses aqui. Quando deu 9 meses, dia 12 de janeiro de 2022, ele me chamou e falou, olha, pastor, você não adaptou na visão, a nossa visão é outra. Eu vinha de uma linhagem mais pentecostal, mais avivalista. A linhagem da igreja, que a visão era um outro propósito, uma outra proposta. Foi quando ele me agradeceu e falou que eu podia voltar ao Brasil. Só que eu não tinha como eu voltar. O prazo que ele tinha me dado, não tinha como eu voltar. Eu tinha 18 dias para voltar ao Brasil. Muito pouco tempo. Não dava para alugar nenhum carro direito. Vamos falar assim, não dá mais uma casa. Para voltar para onde? Eu falei, para onde que eu vou voltar? Tinha queimado os bois lá, acabou com tudo lá. Eu falei, não tem para onde voltar. Eu fui para Boston, um lugarzinho chamado, se eu não me falha a memória, Salisbury, alguma coisa assim. Uma cidade pequenininha da região metropolitana de Boston. Fiquei 7 dias orando dentro de um basement.
raspei a cabeça, fiz um propósito com Deus de 7 dias, de revolta e de resposta. No 6º dia Deus falou comigo, volta para cá. Para onde? Para cá, onde nós estamos, Deerfield. Voltar para onde? Não tinha casa, não tinha mais nada aqui. E Deus falou, pode voltar. E nesse inteirinho de voltar, Deus arrumou tudo. Deus arrumou um lugar para eu ficar, Deus arrumou um sponsor, que é a igreja que eu estou hoje, a Shalom Church. Eu tenho que dar graças a Deus ao meu pastor, o pastor João Batista. Ele foi o meu pai aqui, que me acolheu na hora mais que eu precisei. Foi o sponsor do meu visto. Então hoje eu estou com visto legal. A gente não pegou ainda os documentos, tudo, mas está tudo caminhando para finalizar. Foi a igreja que me deu. Foi Deus que me deu através da igreja, através do pastor João. Eu quero fazer menção dele, da pastora Noêmia, que nos momentos mais difíceis... Ele estava presente. Ele estava presente. E ele tem um pastor que tem uma visão apostólica, uma visão aberta, não interfere, aquela coisa, ele quer ver o reino de Deus. É um pai, literalmente, pastor João. E aí estamos, e viemos para cá, estamos aqui há 4 anos e há 3 anos na Shalom. Nos 2 primeiros anos, foi aquele choque cultural que me deu vontade de sumir daqui, Paulo. É sobre isso que eu queria falar com você, o desafio de você pastorear uma igreja no Brasil, com tantos membros. Você falou que participou de vigílias ali, igreja lotada. 2.000 pessoas, 2.000 pessoas. Na segunda-feira. E hoje você está pastoreando brasileiros imigrantes nos Estados Unidos, de diversos estados. Né? Então, como é que funciona essa questão dessa diferença? Paulo, a América, ela acelera alguns processos. Por exemplo, o que você levaria 10 anos para fazer no Brasil, fazendo a mesma coisa aqui, você vai levar 3, 4 anos. Querendo ou não, aqui acelera, porque aqui está na frente do Brasil. O Brasil está na frente da América no quesito espiritualidade. Mas a América está na frente do Brasil no quesito litúrgico, no quesito organizacional, no quesito... Aqui estamos no país que tudo que sai no planeta sai aqui primeiro, né? Vamos dizer isso. Aqui é o berço. E qual que é o grande desafio aqui, Paulo? É você pilotar um avião, que dentro desse avião tem vários passageiros que veio de lugares diferentes, mas todo mundo tem que ir para o mesmo lugar. Então hoje nós temos na Shalom gente de Rondônia, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, e pessoas que veio de igreja diferente, Igreja Batista, Deus é Amor, Universal, Maranata, Igreja Avivada, Igreja de Palavra. Agora o desafio é pegar todo mundo e seguir todo mundo no mesmo caminho, sem briga, sem ira e sem contenda. Como que faz isso? Não é o Carlos Maia, é o Espírito Santo e a visão. E é aí que entra o desafio, porque a América, eu ouvi uma frase aqui, e a frase é forte, a frase dizia que a América é para todos, mas nem todos é para a América. Exatamente. Acho que foi algo assim que eu ouvi. É isso mesmo. E esse quesito eu acho que vale no todo, porque vai mexer muito com a nossa identidade aqui, o nosso propósito. E nesses 4 anos, Paulo, eu descobri muita coisa em mim que eu não sabia. Então foi bom para mim. Eu comecei a identificar dentro de mim pontos que deveriam ser melhorados, os pontos vulneráveis, porque no Brasil era mais uma zona de conforto equilibrada. Exato. Aqui é guerra. Aqui é selva. Aqui acho que em todos os sentidos, né? No geral. A verdade, não só a questão da igreja também, mas no dia a dia, a vida do imigrante não é fácil, né? Todo dia, Paulo, meu telefone chama a partir de 4 da manhã. Paulo, todo dia, Paulo. Eu tenho hora que eu falo assim, eu vou ficar off para alguma coisa. Eu não sei se é Deus que está me direcionando esse pessoal ou se é eu que fico procurando problema, como o irmão Diego. Não sei se você vai assistir o Diego que fala assim, pastor, parece que você fica procurando esse problema. Não é. A vida de pastor. Esses dias o irmão me ligou que o pneu do carro dele furou e não sabia trocar. E ele tinha que trabalhar, eu falei, pega o Uber e vai. A mulher dele ficou lá, eu fui lá, troquei o pneu. De lá, outro dia me ligou, pastor, a imigração me pegou aqui em Miami, estou dentro da salinha. E como é que eu vou fazer? Eu falei assim, espera aí, quando sair eu vou e te pego. Então, assim, durante o dia, você fica o tempo todo, igual bombeiro, Paulo, apagando incêndio, ajudando. Muitas famílias feridas, muitas pessoas feridas por outras igrejas. Demais, Paulo. Demais. 2 coisas que eu percebi aqui na América, que eu vou falar de prática, de vivência. 2 coisas, essas 2 coisas a gente descobriu na prática, mas é minha esposa. Primeiro, casamento destruído. Segundo, pessoas com a alma dilacerada aqui na América. E eu fiz essa pesquisa comigo
e com as pessoas, porque eu abri o gabinete segunda, terça e quarta. E eu pensei assim, Paulo, eu vou abrir 3 dias da semana para receber pessoas. Quem quiser vir, da igreja, não da igreja, de perto, de longe, eu falei, vou abrir online e presencial. Eu achei, Paulo, que ia dar mais ou menos, meu amigo, umas 2 pessoas por dia. O quê? Tive que fechar, Paulo. Não conseguia atender. Teve segunda-feira de colocar 6, 7 famílias a gente recebendo, jogava para terça, para quarta, meia-noite na minha casa, eu no online aqui com família. Falei, não dou conta, agora daqui a pouco eu que vou estar na fila pedindo ajuda, é desgaste demais. Mas ali eu tive uma métrica, eu tive um termômetro ali. E os problemas, Paulo, não eram problemas espirituais, eram problemas emocional e relacional. Então a maioria dos problemas, casamento destruído. Um exemplo claro, que pego demais aqui. Vem o casal para cá. Chega aqui, o homem que vai trabalhar na construção e a mulher vai trabalhar de house clean. Agora, mora 2 dentro da casa, só que cada um tem seu mundo. Ele tem a conta bancária dele e ela quer fazer a conta bancária dela. E vieram juntos, com propósito juntos. Chegaram aqui, dividiu. Primeiro embate, o que vai dar? Ou separação ou vai dar faísca. Não existe isso, essa separação. Então, essa divisão, ela não é boa, ela não é legal, ela arrebenta com a pessoa. Quanto mais a pessoa não tiver identidade com ela mesma, pior é. Verdade. Porque ela vai achar que a razão é sempre dela, ela está sempre certa. Ela não tem equilíbrio emocional do que é certo e do que é errado. Segundo lugar, que a gente pegou demais aqui, pessoas machucadas. E aí eu descobri um outro problema. A América tem muita igreja e muito pastor. Desculpa, pseudo-pastores. Porque o pastor mesmo, vamos falar assim, o pastor, vamos dar um exemplo, o padre quando vai ser padre, não é só a pessoa comprar uma batina numa loja, verte a batina e pegar uma água santa, uma água benta e sair jogando água no povo. Ele pode ter a roupagem de padre, mas ele não é padre. Verdade. O pastor não é comprar uma Bíblia e não é subir no altar e abrir um espaço e falar, a partir de hoje, isso aqui é uma igreja, eu sou pastor. Também não é isso. Para ser pastor tem que ter um crivo. Eu vou tirar por base de Goiás, do nosso estado, que é o 2º maior do Brasil no quesito teológico pastoral. E o crivo lá é terrível. Por exemplo, lá no Goiás, para ser pastor de lá, não pode ter nome no SPC, a mulher, puxa, nada consta, eles procuram a mulher, a esposa, como que é o marido em casa, longe dele, faz entrevista com os filhos, longe do pai, para saber se é verdade o que a mãe está falando, se a mãe não está cobertando. Tem que ser dizimista e ofertante. Ele é consagrado evangelista, e de evangelista para pastor leva 3 anos, e durante 3 anos está olhando ele, para ver a conduta dele, a participação dele, o envolvimento dele. No último ano ele tem que passar por um crivo bíblico, que senta numa mesa com 4, 5, na minha época era com 5 pastores. Sabatina. E pergunta, me fala sobre ceia, me fala sobre batismo, me fala sobre redenção, me fala sobre Calvário. Se ele não souber, eles pedem para guardar mais um pouquinho. Então, o crivo, mais ou menos, é isso. Aqui na América eu levei um susto, Paulo, porque eu vi que tinha gente aqui que veio para a proposta de trabalho. Não que Deus não possa fazer, Deus pode fazer. Só que ele era diácono no Brasil. Chegou aqui, o diácono é o primeiro nível dentro da função ministerial. Ele abria a igreja e começava a pastorear como pastor. E um dia eu conversando com uma dessas pessoas, eu falei para ele... Sem nenhuma preparação. Sem nenhuma, Paulo. Um dia eu conversando na padaria com ele, na panificadora aqui próximo, eu falei, você já fez série de mensagens sobre redenção? Ele falou, o quê? Eu falei, redenção. Ele estava em dúvida do que era redenção, que é sobre o Calvário, a morte salvífica, o sacrifício salvífico de Jesus. Ele não sabia. E na hora eu pensei, meu Deus, o que ele está dando de alimento para esse povo que está com ele? E aí são essas pessoas, não ele exatamente, mas são pessoas como essas que usam o altar para ferir pessoas, usam o altar para jogar indireta, para machucar pessoas. Então, quando a pessoa vai congregar numa igreja que não tem uma estrutura de palavra, de cuidado, de organizacional, questão bíblica, Paulo, a pessoa sofre. Manipulação. Manipulação. Pastores narcisistas, manipulador. A gente tem uma máxima na nossa igreja, é o seguinte, filho, fica com nós aqui, o que você tem aqui na mesa para comer aqui na igreja? Temos café, água e biscoito. Ah, não, eu gosto de bolo. Não tem bolo aqui. Ah, mas eu gosto de bolo. Então você vai comer em outra mesa. Não perde tempo aqui.
Porque senão fica aquele, não é autoridade, é autoritarismo. O autoritarismo é colocar um peso sobre a pessoa que ele tolera, mas ele não aguenta. Vai chegar uma hora, Paulo, que ele espirra. Exatamente. E aí machuca, porque quando sai, se torna inimigo. Quantos pastores inimigos tem de gente aqui porque não quer mais conversar, porque saiu? O reino de Deus nunca falou sobre isso. É verdade. O reino de Deus não é sobre placa, é sobre cultura. Você acaba perdendo aquele nicho de irmandade, né? Aqueles irmãos que você tinha na igreja. Praticamente, né? É como se fosse time de futebol, né? Você passa para uma próxima igreja e você perde todo aquele círculo de amizade, de irmandade que você tem. Então isso é bem triste. Um dos mandamentos de Jesus fala sobre isso, hein, Paulo? Que é amar o próximo como a ti mesmo. Então, como eu me amo, vai provar o quanto eu vou tratar de você. A forma que eu trato o Paulo fala o quanto eu me amo. Então, se eu não me amo, provavelmente eu vou arrebentar com o Paulo. Eu vou magoar o Paulo, vou machucar o Paulo. Mas o problema não está na minha palavra, o problema está comigo. Eu costumo dizer que o problema tem o doente da doença e a doença do doente. O problema da doença do doente é que o doente dessa doença, ele não quer ser curado. Então, aonde ele passa, ele esparrama enfermidade. É isso aí. E doente não cura, doente só esparrama enfermidade. É isso aí. Né, Paulo? É isso aí. Uma pergunta, qual é a visão da Shalom Church Florida? Boa pergunta, muito obrigado pela pergunta. Olha, a visão da Shalom hoje é uma igreja família, uma igreja que prega Bíblia mesmo, nada assim de palavra de autoajuda, aquela coisa. É uma igreja que tem o social, que investe nos jovens, que investe na família, mas sem perder a comunhão com Cristo. Por que sem perder a comunhão com Cristo? Hoje a gente tem que saber discernir o que é igreja bíblica e o que é uma igreja ONG. Uma igreja ONG é que ela faz muita ação social. Ela tem ação social, ela tem churrasco para os homens, churrasco para as mulheres, cesta básica para os idosos, mas ela não fala de Cristo. Ela tem muita ação social, mas não fala de Cristo. Então as pessoas não ficam. As pessoas passam nessa igreja. Se as pessoas passam, tem um problema. O que está acontecendo que elas não estão ficando? E aí entra um outro problema que tem na América, e tinha pouco no Brasil, mas tem mais aqui. Criar uma cultura de entretenimento para segurar pessoas. Então a visão da igreja, da Shalom, é aplicar a Bíblia, ensinar na Bíblia, valorizar os conceitos bíblicos de Jesus. A nossa visão é fazer o que Jesus fazia. Pastor, mas tem coisa de 2000 anos atrás que não vai caber agora, a gente sabe disso. Mas o que couber agora, a gente vai fazer. Eu te falei que eu ia te falar no meio aqui do nosso podcast. Quando a gente veio fazer a aula aqui com você deu um livro para nós do Chosen. Verdade. E eu tinha um projeto de discipulado na cabeça. E eu não sabia por onde começar e nem como começar. E um dia eu estava na minha casa com o livro aberto, estudando, o áudio lá que está no livro. E aí eu passando o livro, o Espírito Santo falou assim no meu coração: o projeto do discipulado é desse jeito aqui. E eu parei, Paulo, de estudar e fiquei olhando para a minha janela, que tem o lago, fiquei olhando para o lago. Eu falei, mas como assim, desse jeito? Ele falou, o que o Paulo está fazendo no inglês é a resposta que você precisa para ensinar quem precisa ouvir de Jesus. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu já tinha um conteúdo, mas não sabia como pulverizar ele. Quando foi semana retrasada, até chamei você pedindo sobre gráfica, verdade. Né? E mandei rodar os livros, está no meu carro, inclusive, aqui eu trouxe para você. E o livro chegou hoje. Eu estava esperando ele chegar para me trazer para você, depois eu vou pegar o seu. E qual que é a proposta desse discipulado? Fazer pessoas ser parecidas com Cristo. Então, o livro, a proposta do livro, ele ensina sobre Jesus e na outra página tem perguntas e respostas. E a ideia da Shalom um exemplo, eu vou dar o livro para o Paulo. O Paulo vai preencher o capítulo dos Evangelhos. Então, se o Paulo fechar o livro com as respostas, ele vai concorrer no final do mês a um jantar na churrascaria Adega Gaúcha, aqui vizinha nossa aqui. E se 10 fechar o livro, nós vamos sortear um entre os 10 para eles ir para a churrascaria. Isso então é uma ideia divertida de aprender, uma ideia de meritocracia para quem fez e ao mesmo tempo incentivar as pessoas a aprender de Jesus. Por que, Paulo? Vou pegar um gancho aqui porque eu nunca falei isso. Quando eu comecei a pregar na Shalom, Paulo, houve um problema. Eu percebi o problema. Como eu vinha de uma linha no Brasil, pregando mais em congressos teológicos, coisas assim, bem grande, bem enorme mesmo,
Quando eu cheguei, eu pregava aquela mesma palavra. E terminou um culto um dia, eu perguntei à irmã, e a irmã bem, entendeu a palavra? Ela falou, não entendi muito bem, não. Eu fui embora para casa com um nó na cabeça. Como que ela não entendeu bem? Cheguei em casa, eu dobrei o joelho, o Espírito Santo falou assim, ó, começa a discipular eles. Eles precisam começar a entender de novo o que é sobre reino. Foi quando veio a ideia do discipulado. Então, esse discipulado, ele é o feijão com arroz. Ele é o básico, a pessoa precisa saber quem é Jesus, o Espírito Santo, como crescer na igreja, como desenvolver os dons e talentos. E comecei a discipular tem 1 ano e meio. Na época eu comecei com uma irmã chamada Kelly. A Kelly hoje é uma pregadora na igreja. Hoje já temos mais de 7 pregadores na igreja. Uau. Quando eu falo pregadores, pessoas que pregam a palavra mesmo, de conhecimento. Através do discipulado. Através do discipulado. Né? E agora mais elaborado, né? Mais estruturado. Agora mais estruturado, Paulo. Eu fico bem lisonjeado de né, ter inspirado e o Espírito Santo também ter falado, né, através desse material didático. A gente sabe, né? Quando a gente começa um projeto desse, a gente não tem ideia onde vai chegar. Né? Então, é muito legal saber que esse projeto da Shalom iniciou através do seu projeto. Do meu projeto. Bacana, Deus foi falando bastante. A gente tem falado algumas coisas, depois nós vamos conversar mais um pouco sobre, né, que Deus também tem falado muito comigo sobre a questão do discipulado em relação ao material do Chosen também. Amém. Falando em Chosen, né, a gente tem acompanhado lá na sua igreja a pregação do Chosen. Você, né, cada domingo com outros pregadores traz ali um milagre de Jesus e fala sobre ele, né, e é muito legal isso, porque todos nós estamos acompanhando The Chosen. Eu costumo dizer que a minha vida como cristão, ela tem um divisor de águas, né, antes e depois do The Chosen, porque a gente lê a palavra, a gente já viu filmes e tudo, mas quando a gente vê algo que de fato, essa é a minha opinião, que vem direto do reino, eu não tenho dúvidas que Deus inspirou aqueles homens ali a retratar os discípulos de Jesus muito, muito parecido com talvez como eles eram, porque a gente sempre fala que Jesus é nosso melhor amigo, nosso pai, né, nosso irmão. Mas e aí? Não é, como ele era retratado, aquela pessoa ali distante, santa, mas Jesus era como eu e você. E aí você vê The Chosen, ele até em alguns momentos de descontração, dançando, brincando, fazendo piadas às vezes, né? Quebrando gelo. Para mim foi algo que me impactou muito. Eu digo forte, né, Paulo? sempre que eu posso, eu falo para os irmãos ou amigos, alunos, falei, cara, assiste The Chosen. No começo ele é assim um pouco, né, meio monótono, mas depois a coisa vai pegando, você vai se envolvendo. E eu estou ansioso porque o próximo, parece que vem agora, o próximo season, né, essa próxima temporada vem agora em novembro, se não me engano, que é a parte da crucificação. E as últimas seasons eu assisti quando eu vi no cinema, porque antes de lançar na televisão, eles lançam uma semana no cinema, então você vai lá, fica algumas horas, né, assistindo, então assistir com o então eu estou bem ansioso. Mas fala um pouquinho sobre a pregação, como veio essa inspiração, né, de você pregar aí com as pessoas que têm te ajudado a pregar sobre os milagres de Jesus. Então, é interessante porque eu já faço série de mensagens há mais de 7 anos, desde o Brasil. Porque você pode pegar um tema, esticar ele. Às vezes não dá para falar em 40 minutos, mas você estica ele para um mês e consegue explanar ele muito bem, sem correria, sem pressa. E as pessoas também, se envolvem as pessoas naquilo. O The Chosen veio por conta do filme, mas por conta também do profético que tem ali, Paulo. Por exemplo, Jesus ele precisava dos 12? Não. Ele poderia ter ido à cruz sozinho? Sim. Mas por que ele levou 12 e que ele não foi sozinho? Porque ele queria provar algo para nós. Ele queria dizer, olha, evangelho é relacionamento. Ele estava dizendo, ninguém é tão alguém que não precisa de ninguém para ajudá-lo. Ele pega um Pedro, que é explosivo, cara que quer bater de frente com todo mundo, e coloca para andar ao lado de um Mateus, que era inteligente, mas tranquilo. Ele pega um Filipe, que era questionador, para andar ao lado de um homem, de um Natanael, que era aquela pessoa mais assim, será? Eu quero contemplar, será que é Deus? Aquele mais cabeça no céu. Então ele vai pegando as pessoas com personalidade diferente, temperamento diferente e põe junto.
O que Jesus estava dizendo ali? Isso é igreja. Yeah. Dizendo, igreja é isso. Tem o bom, tem o ruim, tem o que grita, tem o calado, tem o gente boa, tem o gente mal. E aí Jesus estava dizendo uma outra linguagem ali. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Então, venha como estás, mas não permaneça como veio. Então, o The Chosen, eu acho que ele impactou muitas vidas, e no caso da nossa série, foi a primeira série que nós colocamos os discípulos da igreja para pregar no The Chosen, para colar os discípulos que estavam sendo discipulados pela Shalom, para pregar os temas dos discípulos de Jesus. Então, e todo mundo pregando assim com ousadia, com aquela coisa. Eu tenho acompanhado, bacana demais. É assim, muito bom. Porque a gente entra na Bíblia, né? E na passagem ali sobre o milagre, e é bom que você está sempre colocando a parte da série, mas também algo que acontece no dia a dia, coisas que nós temos que vivemos no dia a dia, né? Desafios, as aplicações, né? As aplicações disso. Se você fosse escolher um milagre de Jesus, qual seria o seu milagre favorito? Nossa, eu sou suspeito para falar. Olha, Jesus fez 35 milagres realizados na Bíblia, fez muito mais. João fala que ele fez muito mais, mas não pôde pôr na Bíblia. Dos 35, Ai, gente, pergunta difícil, hein, Paulo? A pesca milagrosa. Tem o contexto bíblico da pesca milagrosa, que quando puxa a rede, vem 153 peixes, grandes peixes. Eu fui estudar aquilo. Quando eu fui estudar, eu descobri que não veio 153 peixes da mesma espécie, veio 153 peixes diferentes um do outro. Por quê? Porque o Mar da Galileia, ele tem 153 espécies de peixe. Olha o poder de Jesus. Quando puxa a rede, era Jesus dizendo, quem manda nesse lago sou eu. Então quem manda na sua vida sou eu. Porque o cenário da pesca envolvia crise, tristeza e dúvida pelo outro dia. Aí Jesus chega e resolve tudo com uma palavra de comando. E é tão verdade que o próprio Pedro, lá na frente, vai falar para Jesus, para quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Então Pedro entendeu que não era mais sobre coisas, agora é sobre Deus, sobre Cristo. Então aquele milagre, ele fala muito comigo, porque ele fala sobre confiar no Senhor. Vai ter dia, Paulo, que a noite vai ser sombria, vai ter dia que o mar não vai estar para peixe, vai ter dia... Paulo, que nós vamos lavar as redes. Só que o lavar a rede é bom, porque lavar, eu estou lavando para usar de novo, eu não estou guardando. Mas eu aprendi uma coisa naquele milagre, não tem noite que dure para sempre, não tem dia que não termine. A noite sai, o dia entra. Então, às vezes, na sua vida, na minha vida, vai ter dia que você vai lançar a rede, Paulo, no curso, na vida, nas finanças, nos negócios, no relacionamento de amizades. Não vai vir peixe nenhum. E às vezes não é porque você é ruim, você está em pecado, nada disso não. Deus está te preparando para um nível maior, mas de viver de dependência, de experiência. Eu estou te falando porque esse milagre falou comigo aqui. No Brasil eu tinha emprego, apartamento, carro na garagem, tudo do bom e do melhor. Aqui, Paulo, eu tive que aprender a palavra dependência. Aqui teve dia de eu precisar de $40 para pagar uma pizza. Eu não tinha. Na América, pastor? Na América, não tinha. Era o diabo? Não. Era Deus me ensinando a ensinar sobre dependência. Então, aquele milagre fala muito sobre dependência. E hoje eu sei que vale a pena, sabe? Então, eu ficaria com esse milagre. Uau! Não, bacana demais. Eu queria falar um pouco sobre a questão da conversão, né? Por que tantos brasileiros vêm para a América e se convertem aqui? Muito boa pergunta, Paulo. São dois caminhos aí. O primeiro caminho, de pessoas que veio para cá pro dólar e chegou aqui e encontrou com Cristo. É o primeiro caminho. O segundo caminho, os que vieram com Cristo e se perderam no dólar. Aqui. É uma via de mão dupla. Sim. E de uma realidade dentro das igrejas americana e brasileira. Existe um propósito para tudo. E Deus, ele é intencional, ele é geográfico e ele é especialista em detalhes. Muitas pessoas saíram do Brasil com a intenção de levantar dólares aqui. Só que Deus tinha algo muito maior e melhor, que era a vida eterna, a salvação. Outras pessoas saíram do Brasil, crentes, fizeram um voto
oração, eu estou indo, vai fluir, vai acontecer, eu vou, chegou aqui, se perdeu no dólar. Então, são duas situações. Essa da pergunta que você me fez, às vezes Deus permite o afastamento da família, do convívio social, do convívio profissional, a dor, a saudade. Deus permite tudo para a pessoa ter um encontro com Deus. Às vezes, na nossa zona de conforto, Paulo, a gente não vai ter esse encontro com Deus. Quando tem o dinheiro, quando tem o carro, quando tem a carne. Muitas distrações. Muitas distrações, muito ativismo. Olha, e aqui tem muito ativismo. Mas existem momentos na vida da pessoa que quando ela apaga a luz, que ela deita e coloca a cabeça no travesseiro, há um vazio dentro dessa pessoa. Aí ela está num país que tem dinheiro, tem poder de compra, liberdade, libertinagem, ela faz o que ela puder e que ela quiser aqui dentro. Ela pergunta, o que está faltando para mim? É aí que entra uma palavra de um escritor russo, que eu li um livro dele uma vez, chamado Dostoiévski. Ele dizia assim, olha, todo ser humano tem um vazio dentro de si, do tamanho de Deus. Pode colocar um carro de luxo que não preenche, um hotel de luxo que não preenche, dinheiro na conta que não preenche. Ele dizia assim, só Deus para preencher o vazio dessa pessoa. Então muitas pessoas hoje, eles estão no meio de nós, mas estão com roupagem desenhada. Mulheres que estão com a maquiagem bonita, perfume cheiroso, vestido bonito, mas a alma está combalida. Homens que estão por fora aparentemente elegante, ali todo, mas estão destruídos por dentro. E quem que vai transformar? O Espírito Santo. Por isso que quando a pessoa não entende o poder do Evangelho, que é graça, ela fica meio que, como assim? Como é que pode? Porque a graça não é para ser entendida, é para ser aceita. Eu conheci pessoas aqui, Paulo, que veio para cá arrebentado. E depois que encontrou Cristo, Jesus mudou a vida deles. Mudou primeiro ele, para depois mudar o externo dele. Então, eu acredito que Deus tem um propósito em tudo e para todos. Vai da gente entender o propósito. Um exemplo. Esse podcast, isso não pode ser à toa. Você com a produção, como é que é o nome dela? A Ingra. Não pode ser à toa. Você com seus alunos, não existe coincidência. Quando se trata de propósito de Deus, é cristocidência, é propósito definido. Então, todo mundo que vai passar na vida do Paulo, conhecendo um pouco do Paulo, eu sei que você vai transbordar Deus neles. Quem passa na minha vida, eu não deixo passar sem falar de Deus para eles, não. Verdade. Então, se qualquer pessoa que cruzou meu caminho, falou, opa, parem cá, tá tudo bem? Como é que tá a sua vida, a sua alma? Um dia chegou uma irmã na igreja, eu falei assim, posso te dar um abraço? Uma senhora. Dei um abraço nela e falei assim, Jesus te ama. Vai dar certo. Só falei isso. Ela começou a chorar. Falou, nossa, era isso que eu precisava de ouvir. Era só isso. Não era dinheiro, não era dólar, não era emprego. Sabe o que é isso, Paulo? Vazio existencial. Eu creio que a gente tem que estar sempre disposto a ser usado e pronto. Ontem aconteceu um negócio bem bacana. Eu fui comprar água para a escola e aqui perto, nesse supermercado aqui, Ideal. E um senhor me olhava assim, com um cabo de bateria na mão, e eu parei comprando água, ele com o cabo na mão e com o carro com a tampa levantada, mas não tinha coragem de pedir. Brasileiro? Eu não sabia quem era até o momento, né? Boi no senhor. E assim, eu com essa barba, assim, com essa cara de mal, e ele olhava para mim assim, cara de xerife. E eu tava lá do outro lado. E aí... E começando quase a chover, eu peguei, botei meu carro e parei do lado dele. Eu falei assim, falei em inglês com ele, você poderia ajudar? Ele, thank you so much. Agradecendo, né? Thank you. Obviamente não falava muito inglês, né? E só falava thank you. Eu falando com ele, e aí ajudei ele a colocar lá os cabos, né? A bateria. Legal. Aí ele, no final ele falou assim, em espanhol pra mim, quanto é pra pagar? Eu apertei a mão dele e falei assim... Just a shake hand. Wow. Just a handshake. Só isso. Só apertar a mão. Jesus chama. E ele se emocionou naquele momento e ficou bastante impactado. Você plantou uma semente no coração da pessoa. Porque ele falou a primeira coisa que ele queria saber quanto eu cobraria para ter feito isso. Paulo, isso... Falei, só um aperto de mão, um handshake. Essa é a linguagem da América. Porque a linguagem da América é o seguinte, você me empresta um copo? Empresto.
Quanto é? Então tudo tem um preço. Quando vê alguém que faz algo diferente no meio dos iguais, a gente quebra o contrassenso da lógica do comum. A pessoa pensa, poxa, mas ele não precificou, era para alguém ter cobrado, alguém deve ter cobrado. Aí você vem e não precifica e fala de Jesus, é o amor infinito. Você fala, que Jesus é esse? Eu tenho que conhecer esse Jesus. É isso aí. É uma semente. No momento que a pessoa estava isolada ali num lugar até meio esquisito, né? Ali ele estava e foi embora assim, mas ele sorria para mim. Né? Então toda vez que eu posso ser usado, posso ajudar pessoas, eu faço. E sempre falo de Jesus. E Deus coloca a gente no seu caminho, Paulo, mediante o propósito do seu coração. É Vai aparecer mais. É isso aí. Vai aparecer mais. Porque às vezes Deus está testando a sua fé. Não é testar a sua fé, Deus está moldando a sua fé e o seu caráter cristão com isso. Daqui um dia você vai estar numa igreja, alguém vai bater no seu ombro e vai falar, eu sou aquele rapaz do carro. Lembra do rapaz? Não, lembra. Pois é, eu estou aqui na igreja hoje. Então, existem coisas que você faz hoje que só a eternidade vai revelar. É isso aí. Quando você faz em Deus, só a eternidade revela. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Sim. É um desafio. Opa, vamos lá, cuidado. É um challenge aí. A pessoa que realmente teve um encontro com Deus, ela se desvia? Um verdadeiro encontro com Deus. Encontro com Jesus Cristo. Se ela pode se desviar. Se ela pode se desviar? Pode. Pode. Ela pode, pô. Porque a gente viu assim, né? Se ele tivesse tido um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. Mas eu vou tentar te explicar assim, de forma bem entendida. Hoje nós podemos falar que temos os convertidos e os convencidos. Os convencidos são aqueles que participam do ambiente religioso, mas eles não decidiram em Cristo. O convertido é aquele que aceitou Jesus, reconheceu Jesus, tem uma experiência com o Espírito Santo. A Bíblia fala que há um leão rodeando do lado de nós 24 horas. Satanás fica rugindo como um leão 24 horas ao nosso derredor para nos tragar, para nos comer. A nossa maior luta hoje, Paulo, é contra a carne. Não é contra meu irmão, é contra a carne e espíritos dominadores, malignos, essas coisas. Então, a minha luta de salvação, ela é diária. Uma vez salvo, eu não estou salvo para sempre. A salvação, eu tenho que garantir. A minha garantia da salvação é todo dia. A minha luta é todo dia. É levantar de manhã, Senhor, me ajuda, me dá força. Se eu começo a distanciar, vou usar uma analogia. Se eu começo a distanciar do doutor, eu tinha um câncer, e agora eu fui no doutor, o doutor está me curando desse câncer, me zerou desse câncer, daquela enfermidade que eu tinha, mas agora estou distanciando do hospital e daquele doutor. E começou a dar uma dor no mesmo lugar que tinha aparecido um câncer há muito tempo atrás. Eu tenho duas coisas a fazer. Ou eu volto para aquele doutor, ou eu deixo aquele câncer alastrar no meu corpo. Esse câncer é a carne. Se a gente não ficar em Cristo, a gente não lutar todos os dias, a gente vai perder essa batalha. Desde quando Adão pecou lá no Éden, de lá para cá a luta ela é diária. A tentação ela vem para todos, mas a queda ela é opcional. É a queda que distancia o homem, é a queda que distancia a pessoa. Satanás vai tentar pegar nós, Paulo, nos pilares moral da sociedade. Dinheiro, poder, é o alto pináculo do monte, onde levou Jesus. Sempre com aquilo que é alto. Poder, dinheiro, no caso de homem, mulher, no caso de mulher, homem, ou vice-versa. Pessoas erradas, relacional. Então, quando você tem um discernimento para isso, você pode até ficar frio, a pessoa fica frio, mas ela sabe que ela tem que voltar. Quando a gente faz o apelo na igreja, volta para Cristo, recomeça a sua vida de novo, é porque alguém um dia estava lá e hoje não está mais, alguém esfriou. Então a pessoa pode afastar? Pior que pode. Como que eu posso voltar? Resumindo, quando eu alimento mais a carne do que o espírito. E quando é que eu alimento mais a carne do que o espírito? Quando eu faço tudo que o mundo quer contra os princípios bíblicos de Deus para a minha vida. Certo. Meu pai bebia, Paulo. Meu pai voltou para a igreja, ele parou de beber. Se meu pai meu pai teve problema com bebida, de cair no chão. Mas um dia meu pai falou para mim assim, o problema que eu tive eu não quero que você tenha. Então você fica firme com Cristo, porque o único que pode te livrar do problema que eu tive é Jesus. Eu fiz um voto. Aquele dia nunca mais coloquei. Eu já não colocava mais. Eu falei, a partir de hoje, não coloco um pingo de álcool na minha boca. Um voto que eu fiz com Deus. Então, se a pessoa não vigiar, ela afasta sim. Paulo. É uma preocupação realmente. A gente, como
empresário, por exemplo. Isso é uma das coisas que eu penso bastante, converso com outros amigos empresários, quão difícil é você ser cristão e ser empreendedor, porque é quase que você viver dos dois lados o tempo todo, ter preocupação de se corromper, de não deixar que as riquezas tomem o primeiro lugar, e deixar que o seu coração esteja no dinheiro, entende? Então essa é uma das coisas que você tem que falar sobre isso, sobre essa luta diária do empresário de não deixar se sucumbir, né? Deixar o amor ao dinheiro, enquanto o primeiro lugar tem que ser sempre de Deus. Paulo, todo mundo luta por alguma coisa. Toda guerra, ela tem um troféu. Ninguém entra numa guerra sem saber o que ele quer. A gente está vendo guerra agora da Ucrânia, do Irã, guerra do petróleo, guerra do Estreito de Hormuz. Toda guerra tem um alvo. No caso do business, um empresário com coração em Deus, ele consegue. Um empresário, quando ele vende o coração, ele se perde. Por que ele vende o coração? Jesus disse em Mateus 6,24 que ninguém pode adorar dois senhores. Ele disse, ou você adora a Deus ou adora a Mamon. Porque é a única parte na Bíblia que Jesus compara o dinheiro a um Deus. Por que ele compara o dinheiro a um Deus ali? Porque o dinheiro tem o poder de comprar coisas que Deus colocou no nosso coração. Se você passa por um mendigo hoje na rua, um cara com fome, e você fala para ele assim, ó, eu tenho um prato com comida, mas esse prato quem mandou foi o diabo. Ele não quer nem saber quem mandou, ele quer comer. Ele quer comida. Por quê? Porque a necessidade, ela anula muitos princípios na vida de quem está carente naquele momento. Por isso que muitas pessoas se perdem mais na necessidade. O poder em cima revela quem ele foi, mas estava obstruído ou escondido quando chega no alto monte. Mas é na baixa, na necessidade, que vai vir os pratos e o que você não pode aceitar e para onde você não deve ir. Se nós for na África, hoje oferecer para qualquer um. Lá tem comida aqui à vontade. Deus ou o diabo está mandando. Eles vão comer, mano. Eles querem matar a fome deles. Isso aí. No mundo business, eu penso que é do mesmo jeito. Eu tenho amigos em Goiânia. Eu lembro de um amigo que foi comprar uma casa uma vez, ele pagou, uma casa muito grande, ele pagou 19 milhões na casa. Uau. De reais, claro. E aí, ele falou para mim assim, pastor, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou assim, cara, eu tenho as minhas empresas, estou comprando minha casa. Ele tinha comprado um Mustang, caríssimo no Brasil. No Brasil. Ele falou assim, eu comprei meu carro dos sonhos, o Mustang, estava na garagem. E naquela ocasião, ele falou para mim, mas eu não tenho paz. Uau. Quanto custa a paz? E aquela pergunta mexeu comigo, porque por mais que é uma pergunta fácil de responder, mas pela situação dele, eu pensei, como que esse cara não tem paz? O que ele está querendo, todo mundo quer. Não tem preocupação com dinheiro. Não tem preocupação com dinheiro. E ali eu percebi, Paulo, que a questão do dinheiro ela é altamente espiritual. Se o nosso coração não estiver em Deus, o dinheiro rouba nossa comunhão com Deus dentro do conceito religioso. Muitos empresários que estão com o coração em Deus, Deus prospera muito mais. Muitos que se perdem quando chega lá, e aí quando dá-se conta que se perdeu, Paulo, o caminho é muito difícil. Dá para voltar, mas é muito difícil. Porque já foi feito um aparato ao lado dele, maligno, de pessoas, porque muda tudo, Paulo. Muda tudo. Muda tudo. Se uma pessoa ganha $50 mil hoje e amanhã ela começa a ganhar $1 milhão, muda o grupo relacional, muda a mesa que ela senta, muda a casa que ela mora, os ambientes mudam. É nessas mudanças que vai vir quem não deveria entrar na sua vida. Então, esses altos níveis, eles revelam muito, sabe, sobre o nosso coração. Agora, quem carrega o princípio dentro dele, Paulo, ele pode ser na baixa ou na alta. Ele vai continuar sendo a mesma pessoa. E Deus honra, hein? E Deus honra esses empresários grandes. Eu conheço um empresário em Goiás, que na época tinha 25 lojas, batia já muitos milhões de reais na época. Ele falava para mim assim, ó, Maia, Deus é bom. Ele falava para mim só, Deus é bom. Eu falava, sim, eu sei disso. Eu falei, não, você não está entendendo. Deus é bom. Eu falei, eu sei que Deus é bom. Ele falava assim, ó,
tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E em nenhum momento ele atribuía a força. E o cara é muito inteligente, não atribuía o poder intelectual dele, a faculdade que ele tinha feito aqui nos Estados Unidos. Ele sempre dizia, Deus é bom. Então eu acho que o segredo está aí, Paulo. Quanto mais alto Deus levantar a pessoa, mais ela entender que é por ele e não para ele da terra. E Deus honra. Gratidão agrada o coração de Deus, né? Agrada. Gratidão é a memória do coração, né? Uma das coisas que eu sempre, nas minhas orações, eu peço é que Ele me guie no caminho que Ele quer me levar e que afaste as pessoas que vão vir atrasar meu lado e traga pessoas que vão caminhar comigo. Aí tudo que eu vou fazer, eu procuro orar e pedir a direção de Deus, porque quando a gente não faz a vontade de Deus é quando os problemas realmente acontecem, né? Essa questão de você tomar decisões e fazer, seguir caminhos onde Deus não mandou você colocar a mão, não mandou você ajudar ou qualquer que seja outra coisa. As pessoas são mais reativas do que preventivas. Muitos são reativos, assim, deixam para falar com Deus ou orar depois que acontece. Se eles fossem mais preventivos, as pessoas viveriam melhor e com menos problemas. É o que você está falando. O que seria o preventivo? Pedir o discernimento para Deus de amizades. Então todo mundo, Paulo, passa na sua vida, mas nem todo mundo pode ficar na sua vida. Você é uma pessoa pública, recebe muita gente, muitas pessoas querem estar perto de você, ok, mas o passar é normal, o ficar é decisão. A Bíblia diz que nós devemos amar todos, mas a Bíblia não diz que a gente tem que andar com todos. Isso aí. Porque amar é decisão, andar é opção. Então, dependendo de quem eu trago para o meu barco, eu posso estar trazendo um Jonas com tempestade. Daqui a pouco meu barco está chacoalhando. Muitos casamentos hoje, muitas amizades, muitos relacionamentos, muita sociedade, empresa. Tudo que envolve poder, negócio, três cabeças juntas, tem problema por quê? Porque gente indevida que não deveria ter entrado na vida daquela pessoa. Sim. Quando alguém entra, um cara errado que entra na vida de uma mulher, desculpa o termo, ele desgraça o casamento deles, arrebenta com o casamento. E vice-versa, né? Ou uma mulher na casa de um cara, arrebenta. Um sócio errado que entra com um cara com coração bom, arrebenta com a empresa. Isso aí. Um vizinho errado, quantos noticiários a gente vê de vizinho matando vizinho? Isso aí. Um vizinho errado, uma fala mal falada, a flecha lançada, a palavra mal falada e a oportunidade perdida. Não é aquele negócio clichê antigo, mas é pura verdade. Então, Paulo, eu acredito muito que a nossa oração tem que ser: Deus, me apresenta os seus amigos. Não são muitos, são poucos, mas são os poucos que vai nos levar a lugares extraordinários. Amigos comuns nos deixam na massa. Amigos extraordinários nos levam a lugares que nós nunca fomos. É verdade. Eu conheci uma pessoa, pegando esse gancho, no Brasil, e aquela pessoa, ninguém estava dando nada por ele. E Deus falou para mim assim, cuida dele. Eu comecei a cuidar dele como pastor. Aquela pessoa, Deus mudou a vida dela em 3 anos. Mudou. E pastor faz sem propósito de motivação de retorno, porque a gente tem que fazer como coração de pastor mesmo. Paulo, aquele homem, até hoje, ele é grato a Deus por minha vida. E olha que eu não fiz nada pensando naquilo. Uma palavra que eu dei para ele num dia, como a gente está aqui, mudou a vida dele. Que eu falei para ele sobre reprogramar a rota, que ele estava numa sociedade, uma empresa, eu falei, essa sociedade não é para você, cai fora disso. E ele refez a rota dali e tudo mudou na vida dele. Então, às vezes, Deus coloca uma palavra no seu coração que é para mudar o curso da vida de uma pessoa, a gente nem sabe. É isso. E quantas vezes você é boca de Deus, eu sou boca de Deus, no nosso natural. A gente não está percebendo, a gente não está vendo. Né? Então, eu acredito muito, Paulo, que essa questão da amizade, eu sou muito criterioso com isso. Eu tenho um quarto na minha casa. Nem todo mundo fica no meu quarto. Quando tem problema na igreja, não tem lugar para ir. Eu pago o hotel aqui do lado da igreja. Não, mas vai gastar comigo. Não estou gastando. Eu estou protegendo. Isso é proteção. Eu estou protegendo você. Porque nem todo mundo pode ter acesso à minha casa e à minha liberdade também. A nossa liberdade. Verdade, né? faz sentido. E aí entra, Paulo, só para me pegar um gancho aqui, desculpa. Os 4 níveis de relacionamento que tem na nossa vida. Amigos, amizades, colegas e companheiros. Amigos, amigos, conhecidos, colegas e companheiros. Amigo, a gente revela o coração. Amigo é o cara que você fala assim, meu mano, tô contigo. Chova, pau ou pedra, eu tô contigo debaixo dessa chuva. O companheiro não fica com você nessa chuva, não. O conhecido fica de longe, olha lá, o cara tá na chuva, não sei o que, né? O último aqui não quer nem saber. Então, esse grupo relacional,
esses 4 níveis de relacional aqui, Paulo, revela a motivação do coração da pessoa referente a você e a mim, a todos nós. Por exemplo, 2 grupos de amizade. Os que são amigos do Paulo por aquilo que o Paulo tem. E os que são amigos do Paulo por aquilo que o Paulo é. Os que são amigos meu ou seu por aquilo que nós temos, o dia que a gente parar de ter, eles vão embora. Porque relação de interesse só dura enquanto tem alguma coisa. Certo. Amigos por aquilo que nós somos, tá com a gente na alta ou na baixa. Cara, eu tô contigo. Ah, não tem dinheiro, eu não tô querendo dinheiro, eu quero tua presença. Vou orar contigo, tô te abraçando. É isso. E Deus revela essas pessoas no trajeto da nossa vida, Paulo. Tenho uns poucos amigos assim que a gente pode contar. Eu também, Paulo. Deles meu irmão Terezinho, ele vai assistir aí. Esse cara, a gente praticamente todos os dias a gente... Irmão de sangue? Não é irmão de sangue não, mas é irmão que a América me deu e Amém. quase que diariamente a gente ora junto de manhã. Que legal. Né? Um irmão, um parceiro. Né? Então, em breve ele está aqui na Flórida. Eu queria te fazer uma pergunta que deve ser curiosidade de muita gente, né? Em relação à igreja. Existem pessoas que já foram, né, já participaram de congregações, né? E hoje estão sozinhos e falam assim: eu não preciso de igreja, eu sou a igreja está aqui no meu coração. Essa é a fala delas. O que você tem para dizer para essas pessoas que já participaram de igrejas, de congregação e foram feridas em algum momento e hoje abandonaram e têm essa fala? Paulo, existem níveis de crises internas. E uma dessas crises internas, ela tem nome. Ela se chama frustração. A frustração é a expectativa não atendida, é a oportunidade perdida. É o tempo que se passou e não volta mais. A frustração ela é terrível, porque geralmente quando chega na pessoa, vem com a tensão, uma pressão, desencadeia várias situações até chegar à frustração. Então a frustração, o cara quer trazer do passado para o presente um tempo que não volta mais. Perdeu o tempo, perdeu o time, já era. Ele tem que se adaptar à realidade. Quando não se adapta, e ele não consegue mais conviver com aquele novo formato, aquela nova roupagem, e podemos falar aqui de muitas coisas, mas devido ao nosso tempo, vamos ficar nesse pensamento. Ele frustra com gente, mas ele põe a culpa na igreja. A igreja não machuca ninguém. Quem machuca é a pessoa. Ele pode ter frustrado lá com uma pessoa. Aí ele sai machucado por conta de uma pessoa indevida. Lembra do pastor que eu falei lá atrás, do pseudo-pastor? Às vezes ele frustrou com um pseudo-pastor, ele sai falando, igreja não presta, não quero mais igreja. Paulo, tem muitos pastores que amam gente e que estão aqui para cuidar de gente. Essas pessoas... existe uma linguagem para elas de desigrejados. Não são desigrejados, são afastados mesmo, são frustrados mesmo. Desigrejado é um nome romântico, está romantizando uma situação com medo de ser cancelado. Paulo, se tem uma coisa que eu não tenho medo é de ser cancelado. Sabe por quê, Paulo? Porque o Evangelho de Cristo, ele nos cela da verdade, é verdade absoluta, inquestionável. A Bíblia ela é inerrante, a Bíblia, referente a isso. Então, Paulo, a Bíblia fala que o corpo, nós somos membro de um corpo e o cabeça é Cristo. Quando a pessoa fala assim, ó, a igreja somos nós. Não, ali está pegando texto sem contexto. Quando a Bíblia fala que o templo, que nós somos templo do Espírito, não, ali, ó, por isso que tem que tomar cuidado. Geralmente quem fala isso, Paulo, essas perguntas eu já ouvi muito na sala de aula com alunos. São pessoas que não conhecem muito de Bíblia. São 3 situações. Texto sem contexto é pretexto para heresia. O que é uma heresia? É uma verdade distorcida. É quando eu pego o café, que é preto, e falo, não, café é branco. Falo, não, café é preto. Não, café é branco. E a verdade minha que o café é branco, eu começo a falar para todo mundo que o café é branco. Isso aqui posso dizer que é uma heresia, que eu estou distorcendo uma verdade. Assim é na Bíblia. Paulo, e tem muito aqui na América. Gente que foi ferido por pessoas e estão dizendo que é a igreja. A igreja nunca feriu ninguém. A igreja é de Cristo. Deus não dá pastor para a igreja. Deus não dá igreja para pastor. Deus coloca pastor na igreja, porque a noiva é de Cristo. Se Deus der a noiva dele para alguém, isso chama adultério, isso chama usurpação. Então, muitas pessoas dizem que a igreja, na verdade, é eles. Essas pessoas, muitas delas não entenderam o real valor do que é. E eu vou te falar uma coisa até mais forte, Paulo. Até mais forte. Sabe qual que é a válvula de escape dessas pessoas? Eu vou te falar como pastor. Não vou dar dinheiro para pastor. Nunca foi sobre dinheiro, Paulo. Isso aí se chama propósito indefinido. Pastor Carlos Maia,
Vamos fazer um bate-bola rápido? Vamos lá. Então é bem rápido mesmo. Eu vou fazer uma pergunta e você já... Um versículo que mudou a sua vida. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus não tiver que tem a vida eterna. Oba. Um livro que todo cristão deveria ler. Todo cristão... Nossa, e agora você me apertou, porque eu tenho muitos livros. A Bíblia é sagrada. A Bíblia é sagrada. Eu estou pensando no livro aqui, mas a Bíblia. Mas além da Bíblia, um livro Além da Bíblia, que te impactou e talvez você recomende para todo cristão ler. Um livro que meu pai me deu na minha adolescência, e esse livro, mais de 20 anos depois, veio fazer efeito na minha vida. A Igreja do Caminho. A Igreja do Caminho. A Igreja do Caminho. Era ensinar como a igreja deveria ser, fluir, acontecer. E eu li não dei moral. Hoje eu sou pastor e eu lembro que meu pai tinha visão para o futuro, para hoje. Uau. Era. Qual o seu conselho para os jovens? Fica firme em Deus. Diga não à aparência do mal. Fuja dos prazeres da carne. O céu é logo ali. As nossas decisões decidem o nosso destino. Ou céu ou inferno. Ou fica com Deus para ter vida eterna, ou infelizmente vai para o inferno fazendo tudo que a carne pede. Um conselho para os empresários cristãos. Não venda o coração. Satanás tem um preço para cada coração. Não coloque preço naquilo que Deus não colocou, não deixou você precificar. Se o diabo entrar no coração de um empresário, ele rouba tudo, inclusive o básico que ele tem, o dinheiro. O que você gostaria que falassem de você daqui a 50 anos? O legado que eu quero deixar. Eu quero ser um pastor para deixar um legado para a próxima geração. Meu pai passou, foi uma geração. Eu estou fazendo parte de uma outra, mas vai vir uma geração pós-mim se Jesus não voltar até lá. Queria que as pessoas lembrassem de mim com bons olhos em Cristo. Eu não quero ser lembrado como o pastor que era bom de churrasco, o cara que era bom de futebol, o cara que era bom de videogame. Não, eu quero ser lembrado com alguém que confrontou alguém a ficar firme em Cristo. Essa pessoa foi confrontada a lembrar de mim, que eu ajudei ela a ir para o céu, para mim já está bom demais. Encontrar lá no céu. Encontrar lá no céu já está bom demais. E qual a sua visão para Shalom, Flórida? Paulo, pergunta fácil tu fizestes, pela resposta grande que eu tenho. A visão ela está na mente e o enxergar está nos olhos. A visão que está na minha mente ela é grande, Paulo. A visão que eu tenho é que daqui a uns dias nós vamos ter muitas igrejas na América. Por isso que eu quero discipular homens e mulheres hoje, porque eu posso estar diante de pessoas que amanhã serão grandes pastores na América. E a visão que eu tenho é de uma igreja viva, ativa, família, que ama e que cuida. Mas não só na palavrinha bonita, de prática de fé mesmo em Cristo Jesus. Pastor Carlos Maia, grande prazer te receber aqui. Muito obrigado, meu amigo. Que papo enriquecedor, falar de Deus é maravilhoso e com alguém Amém. que conhece a Bíblia, conhece a palavra. Amém. Um homem como você, um amigo hoje, um amigo, né? É algo que até eu como entrevistador me impacta bastante. Amém. Queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse a última mensagem para todos que estão assistindo a gente. Eu vou pegar mensagens dos amigos. Eu digo que pessoas vão e vêm, mas em vão ninguém vem. Ou elas vêm como teste, como lição ou como aprendizado. As pessoas que passam na sua vida, ou elas vão aumentar o que você tem, diminuir o que você tem, ou dividir o que você tem. Cuidado, porque pessoas são instrumentos de Deus e do diabo. Quando Deus quer te honrar, Deus coloca gente na sua vida. Mas quando o diabo quer te destruir, ele também coloca gente na sua vida. Tenha discernimento em Deus para você não abrir seu coração para gente errada. Porque gente errada dentro do propósito certo faz um estrago, arrebenta com tudo. Então fica firme em Deus, tenha discernimento de espírito e de ambiência e creia no Senhor. Tenha fé no Senhor. Confie nos céus. Os céus nunca ficam devendo nada para ninguém. Uma hora a porta abre, o milagre acontece e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Amém. Muito obrigado, pastor Carlos Maia, mais Obrigado uma vez. mais uma vez. Deus abençoe. Amém. E até o próximo, Paulo. Estamos à disposição. Boa Amazon Podcast. Fiquem ligados. Nos vemos em breve. Amém.